Olá, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui depois de muito tempo aqui, o canal meio parado, que eu tô com... teve uns problemas pessoais uns meses atrás, teve muita demanda de trabalho, então eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado aqui, não tenho soltado aí os tutoriais, né? Então, mas em breve eu vou voltar ao normal, ainda estou me organizando, esse final de ano ainda vai ser muito corrido, estou tentando aqui organizar meu tempo, tá bem difícil, entre empresa e coisas pessoais é bem difícil. Mas eu resolvi gravar aqui juntamente com a minha esposa, né? Que é a Oi, minha gente. sócia, que é a minha secretária. Severino, né? É a minha Severina aqui. Nós dois somos Severinos, na real, né? Cada um faz um monte de coisa aqui dentro da empresa. Nós somos, né, a base da R, apesar de termos alguns parceiros para algumas demandas. Mas, enfim, eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho assim, da nossa evolução, da nossa realidade, como essa transição de realidade, né? Eu, né, cresci em classe baixa no interior e a Richane também, né, de classe baixa. Bem baixo. Só E, que na cidade. na cidade. Então, vamos contar um pouquinho dessa diferença de realidade entre classe baixa na cidade, classe baixa no interior, e essa evolução que a gente teve, o impacto que isso teve na nossa vida, como que foi pra gente. E como isso é hoje em dia, né? Porque quando tu vai evoluindo tão naturalmente. Eu tenho uns mais de 10 anos que eu estou na área de programação, né, de tecnologia, e sou freelancer, só trabalho de forma 100% digital. E a minha evolução foi tão natural que às vezes hoje em dia sim acontece algumas coisas, alguns pensamentos, acontecimentos que para mim é tão natural, mas aí quando eu vou comparar, quando eu vou analisar e parar para refletir sobre o assunto, vejo que eu estou num patamar, a gente está num patamar assim que está bem acima de uma realidade mais normal, digamos assim, né? Então, é um pouco também para discutir isso, desse cuidado que a gente precisa ter de não sair da realidade, de conseguir ali identificar que a gente não está nesse patamar ali inicial, que a gente está num lugar onde poucas pessoas talvez conseguem chegar assim tão facilmente. Exatamente, às vezes tão rápido como aparentemente foi a gente, por ser algo natural, tão fluido, né? As pessoas acham que é rápido. E às vezes a gente até perde a noção desse tempo, né? Nesse processo. Então isso também ajuda a gente a se perder nesse negócio de tipo, em qual patamar a gente está, sabe? E se perder nessa realidade. Então é sempre bom estar com os pezinhos no chão. É, e o que me fez querer gravar esse vídeo aqui hoje foi que hoje de manhã eu estava pensando, né? Eu contratei essa semana, pedi alguns orçamentos para designers fazer algumas artes para mim. E daí eu tava, né, recebi orçamento entre 50 até R$ 300. E eu tava, né, comecei a refletir, nossa, como é que R$ 50 por né, quatro artes, assim, vai demorar um dia para fazer? A meu ver, seria barato, né, seria, assim, abaixo da média. Mas, parando para refletir, não é tão barato assim, não tá tão diferente do que o valor que um CLT ganha, né? Então, tipo, eu muitas vezes acho estranho um valor ou um tempo trabalhado, a forma de trabalho que a pessoa faz, como ela trabalha ali, o regime de trabalho, porque eu já tô faz muitos anos numa realidade que é um tanto mais privilegiada, eu poderia dizer. Eu acho que mais evoluída até por conta dessa evolução pro digital, né? Que eu fiz há muito tempo atrás e tem pessoas que estão fazendo hoje. Essa minha realidade de trabalhar digital me dá alguns privilégios que para mim acabam se tornando normal, para a Richane agora também. Só que ela mesma viu essa diferença, né, do meio de trabalho, de como se trabalhar. E eu estava refletindo sobre isso, né? R$ 50 para um dia, se for parar para pensar, é quase o mesmo valor da CLT. CLT, se tu pegar os 1.200 e pouquinho e dividir por 20 dias úteis, que geralmente é a quantidade de trabalho, vai dar ali uns 60, entre R$ 50 e R$ 60 mais ou menos, o valor do teu dia de trabalho, né? Então, às vezes parece baixo, mas na real não é. Para um freelancer, sim. Para um freelancer é um valor, muitas vezes, que às vezes é baixo, porque você pode ter uma demanda maior e conseguir mais do que isso. Mas para mim, por exemplo, às vezes eu acho que o valor está baixo, mas na real é que eu estou numa realidade que, por exemplo, eu cobro o meu valor como programador entre R$ 150 e R$ 200 a hora.
Então, quando eu vejo, R$ 50 por dia, para mim, assim, já não vale a pena. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a meio que desprezar esse valor como se ele fosse uma coisa ínfima, uma coisa, né, assim, inconcebível receber R$ 50 por dia, mas era o que eu recebia no início, né? Quando eu comecei como programador, porque o que você ganha, o valor da tua hora também está muito relacionado ao teu estilo de vida, ao teu custo de vida. Então, quando eu morava lá no interior, eu não tinha tanto custo e tal, R$ 50 era um valor aceitável. Só que hoje em dia, para mim, se eu não, né, se eu não me vigio, né, não tenho ali os pés no chão, eu posso achar que R$ 50, vou dispensar porque é R$ 50. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso achando que isso é natural. Eu estou gastando aqui R$ 100 por dia, nossa. Aí uma pessoa chega e fala, é caro nesse negócio, é ruim gastar R$ 100 por dia. Aí para mim já é natural. E para pessoa assim, tipo, basicamente 8%, 10% do salário de uma pessoa que trabalha de CLT. Né? Então, para a realidade, né, natural, assim, mais normal do brasileiro, né, R$ 100 por dia é um gasto grande. Para mim já não representa tanto, para a gente aqui já não representa tanto assim. A gente às vezes tem que se puxar para baixo para ficar no chão, para não extrapolar e não achar assim que tá vivendo uma vida normal, né? O nosso patamar de vida já está muito acima de um patamar de vida normal. E até para ter uma base, assim, há 4 anos atrás eu trabalhava de segurança e eu recebia R$ 140 na semana. Então, imagina, porque eu ganhava por dia trabalhado, às vezes só tinha trabalho no final de semana. Então, sábado e domingo, ou sexta e sábado, eu tinha R$ 140 para dividir entre a semana. Hoje eu gasto R$ 140 num dia numa ida no mercado. Não, no mercado eu gasto muito mais muitas vezes. Por quê? Porque a gente já chegou num lugar onde a gente também preza a praticidade, né? Porque como o nosso valor da nossa hora se tornou algo muito acima da média, então a gente acaba comprando coisas que são mais fúteis às vezes e mais caras. Por exemplo, eu como salada. Eu compro salada lavada. Um pacote de salada lavada, dependendo do lugar, às vezes pode chegar até R$ 8. 4 anos atrás eu nunca sonharia com isso, né? A gente come comida pronta, então tem um pessoal que faz nossa comida, a gente compra uma marmitinha pronta. É 200 e pouquinho por semana, né? Pra gente conseguir almoçar e jantar. Porque o nosso ritmo aqui, ele é muito acelerado. Então eu não posso parar pra cozinhar, e eu também não gosto. E o Everaldo também não tem tempo de parar, porque um minutinho às vezes que a gente para, é um cliente que fica pendente de atender, é um orçamento que fica pendente de passar. E a gente aqui na empresa, a nossa rotina é muito dinâmica, é muito acelerada. Mas esse comparativo ele é muito legal e muitas vezes eu me pego pensando para me trazer, para conseguir me puxar para a realidade, que há 4 anos atrás, e que não é muito tempo, eu estava lá ralando embaixo de chuva, de sol, como segurança e recebendo aí às vezes trabalhando 12, 14 horas em rodeio, como aconteceu já, e ganhar R$ 90 o dia. Então imagina, ficar 4 dias acampada no meio do mato, dormindo em meio de cocô de cavalo, de vaca, para ganhar R$ 90 um dia aí trabalhando horas a perder de vista. Então é só fazer um cálculo aí, eu não sou boa em matemática, mas pode ter certeza que eu ganhava muito, muito pouco. E essa mudança de realidade, né? Igual vamos falar um pouquinho como é que a gente, né, transitou ali o impacto na nossa vida. Eu, por exemplo, cresci no interior, apesar dessa veia empreendedora, né, que eu tenho hoje, eu já vi desde criança, porque meus pais sempre foram empreendedores, né, mesmo não sendo semi-analfabetos, meus pais sempre estudaram, né? Meu pai conseguiu pegar certificado de técnico em rádio e TV, né, em eletrônica, lá pelo Instituto Universal Brasileiro. Então, tipo, eu via meu pai trabalhar o dia inteiro, de 6 da manhã, que ele saía lá para as pedreiras, que ele... a maioria da minha família trabalhou sempre em empresas de mármore e granito, porque lá no Espírito Santo é uma coisa... Aqui no Sudeste, né, o mármore e granito é bem
é bem visado, era bem visado, né? Deu uma caída, mas ainda assim, aqui no Sudeste, o Mármore Granito é uma área que dava bastante dinheiro. Então, meu pai saía 6 horas da manhã às vezes e voltava 6 horas da tarde, né? E ainda assim eu via ele varar a noite às vezes estudando, né? Então, tipo, estudando para quê? Para aprender algo para conseguir fazer mais dinheiro. Então, esse lance de empreender para mim foi mais fácil porque veio um pouco natural. Desde criança eu fazia lá minhas hortinhas, às vezes até para vender uma alface para o vizinho, né? Que quando eu tinha vizinho, quando eu morava, poucas vezes eu tive vizinho, eu morava assim no meio do nada, basicamente, e meu pai mora lá até hoje. Então, na época não tinha muitos vizinhos, era um vizinho assim mais próximo e o restante a 2, 3 quilômetros de distância. Mas eu fazia isso quando era criança, ou pintar, fazer desenho em camiseta para poder vender na escola depois que eu fui mais na adolescência, ou fazer bonequinhos de argila. Aí eu pintava, às vezes não tinha tinta, então eu pintava com esmalte de unha, né? Eu e minha mãe, e saía para vender. Colava uns imãzinhos atrás em geladeira feito de argila, né? Eu ia no rio, buscava argila, fazia os bonequinhos, pintava e ia vender, né? 10, 15, 50 centavos, né? Então, tipo, essa veia empreendedora que me fez transitar da classe baixa para a classe média, né? Média alta que a gente está hoje, já veio desde criança. Então, para mim, assim, em questão de mentalidade, até que essa transição não foi tão brusca assim. É mais, para mim, eu senti mais na questão mesmo de estilo de vida, da facilidade de você ter dinheiro, né? E a Shane pode falar agora um pouquinho dela dessa transição. A minha transição, ela foi mais caótica, porque eu cresci numa cidade litorânea, lá no Rio Grande do Sul, e eu não tive muito contato com empreendedorismo quando era criança e adolescente. Minha mãe trabalhou já de forma autônoma, mas ainda tinha aquela visão de emprego, eu preciso de um emprego. Então, desde pequena, ali com 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar. Como é cidade litorânea, no verão bomba, então eu conseguia trabalho em padaria, tinha de algum conhecido, quiosque em beira de praia, enfim. Minha adolescência foi assim, nunca tive tanto contato, só que eu sempre tive uma vontade muito grande de sair daquela realidade. Para mim, viver daquela forma nunca foi algo que eu sonhava pra vida, sabe? Que eu queria. Mas eu não sabia quais os meios que eu podia sair daquela realidade. Eu não conseguia. Então, na minha cabeça, eu tinha que passar num concurso público, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer alguma coisa assim, para poder sair daquele meio. Que essa era a minha vontade, desde pequena. E aí, quando eu conheci o Everaldo me apresentou esse mundo do empreendedorismo e eu fiquei chocada, né? Como que ganha dinheiro assim. Só que eu fiquei relutante, sabe? Eu não consegui mudar a mentalidade, ainda estava difícil para mim. O ano passado, né, que ele me chamou para vir ajudar na empresa e tudo mais, para ter esse contato maior, então foi do ano passado para cá que eu comecei a trabalhar mais. Mas a virada de chave mesmo, de tipo, ok, bora fazer, foi esse ano, né? Então, foi aí um bom tempo, um bom caminho para chegar até aqui hoje, vim gravar esse vídeo, me apresentar como sócia dele, porque antes eu não me via assim, né? Por mais que eu já estivesse trabalhando de freelancer nesse meio tempo, já estivesse fazendo uma grana legal, já estivesse dando na empresa, eu não conseguia me enxergar assim, eu não conseguia me visualizar assim. Hoje não, hoje eu me enxergo como empreendedora, como sócia da R, consigo me visualizar dentro da R, o que eu, como que eu contribuo para a empresa, né? Mas foi um trabalho mais difícil para mim, né? Porque eu nunca tive esse contato. E eu vou aprendendo todos os dias, né? Eu acho que empreender é aprender enquanto faz, enquanto tu tá ali. Então, e também nessa virada de chave, o que me ajudou foi ter contato com influenciadores, empreendedores, isso também foi muito bacana.
ler livros pra mim, cara, a leitura me salvou. Juro, a leitura tem um papel importantíssimo nessa viradinha de chave, porque ela me ajudou muito, muito mesmo. A leitura de alguns livros específicos. E essa evolução que a gente teve, às vezes, por mais que tenha sido rápida para a Cristiane, para mim tem demorado 10 anos, então ainda assim foi de uma forma natural. E às vezes a gente se vê assim, em situações que a gente acha, nossa, vamos fazer isso daqui, vamos comprar aquilo dali, e a gente nem percebe que está tão fora da realidade. A gente vê que outras pessoas às vezes reclamando que não consegue fazer isso, que não tem dinheiro para aquilo. E a gente fica se perguntando, né? Por que fulano não faz isso? Por que fulano não faz aquilo? Mas a gente já entrou numa realidade, assim, que às vezes a gente faz as coisas de uma forma que é natural pra gente, né? Mas para as outras está muito, muito longe da realidade, né? Igual um dia já foi para mim. Então, há 10 anos atrás, se eu fosse, né? Eu pagava lá, quando eu saí de casa com uns 20 e poucos anos, pagava R$ 500 de aluguel, já era muito difícil eu pagar R$ 500 de aluguel, porque eu ganhava R$ 1.000. Então, imagina, você ganha R$ 1.000, você paga 500 de aluguel, o que que sobra pro restante do mês? Só como eu morava sozinho, dava para ir levando ali, mas passava perrengue. Aí hoje em dia eu vejo que, tipo, R$ 500 a gente gasta num dia, né? A gente gasta, tipo, eu gasto comprando códigos para colocar no site, plugins, temas, né? Esse mês eu comprei coisas para site, plugins de tipo 1.500, né? R$ 2.000, né? Em dólar. Então, tipo, a gente vê esse patamar e aí às vezes parece tão normal, e a gente precisa ter esse cuidado de não fugir da realidade, porque isso que às vezes acontece de você ver pessoas que subiram para a classe média e são chamadas de arrogante, ou são chamadas tipo que colocam muito valor ali em cima do dinheiro e tal. Isso é uma coisa que eu não tenho. Eu dou muito mais valor a ter conhecimento para não ficar sem dinheiro do que ter o dinheiro em si. Por isso que eu gasto até mais do que deveria, por não dar tanto valor a esse dinheiro ali, o dinheiro em si. Porque eu sei que, tipo, se eu gastar R$ 500 hoje, amanhã eu consigo R$ 500, né? Não é o dinheiro que faz a minha vida de fato boa. É o fato de eu ter habilidades que são altamente requisitadas no mercado e que eu consigo ganhar um dinheiro ali relativamente fácil em relação a outros trabalhos, né? E justamente é uma coisa que eu tenho tentado, né, me atentar, é manter o pé no chão, de ver, cara, tu tá gastando ali não sei quanto no mercado, mas isso daí não é uma realidade, não é, né? Eu lembro que na época lá, tipo, minha mãe gastava, sei lá, R$ 50 por semana no mercado, que na época, né, quando o salário era lá seus R$ 200, então, tipo, aquilo para minha família lá era algo que na época, por isso que eu digo que eu já tenho uma veia empreendedora, que meu pai também tentou empreender, não deu muito certo, mas ele tentou, mas ele também sempre fez bico. E bico é uma forma de empreender. Então, você tem fulano que vive de bico. Cara, ele está empreendendo, ele só não é profissional em empreender. Mas você fazer bico, porque o empreender basicamente é você fazer sem esperar que te dê dinheiro. Então, se tu está fazendo bico, é porque tu tem uma habilidade que alguém está pagando por ela, né? Não importa qual seja o nome que você dê, é empreendimento, é empreendedor aquele cara, né? Então, lá, meus pais sempre fizeram bico. Então, além de trabalhar, meu pai tinha um trabalho dele fixo lá, uma época, depois perdeu, falia empresa lá, e tentou empreender sozinho, não deu muito certo, mas ele continua até hoje ainda fazendo os bicos deles e conseguindo dinheiro. Então não tem essa desculpa, eu não consigo fazer dinheiro. Isso é uma coisa que eu cresci desde criança. Tipo, não tem essa desculpa, eu tô sem dinheiro. Não, você tá sem dinheiro se você não correr atrás de trabalho, né? E aí entra uma questão que a gente pode entrar agora, que é a questão dessa mudança de mentalidade também, do que é trabalho, o que é emprego. Que é uma coisa que às vezes prende muita gente de vir para o digital, de virar freelance, de empreender. Essa mentalidade, eu preciso de um emprego. Cara, na maioria das vezes, tu não precisa de um emprego. Para ganhar dinheiro, tu não precisa de um emprego. Tu precisa ser um profissional capacitado e precisa estar num lugar onde tem demanda. Eu, por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, eu sou autodidata. O máximo que eu cheguei perto de um emprego formal, assim, como programador, foi sendo PJ, durante um ano, mais ou menos, alguns meses, quase um ano, mas não me adaptei. Mas eu nunca
correr atrás de emprego nessa área, porque eu acho que é furado, eu acho que é desperdício de tempo e de habilidades. Então, essa mentalidade, eu preciso de um emprego, tá deixando muita gente sem ganhar dinheiro e muita gente desempregada, né, sem ter trabalho, justamente por estar procurando um emprego, né? E essa é uma coisa também, uma mentalidade que ele vai mudando à medida que tu vai evoluindo. Quanto mais tu evolui, quanto mais tu ganha dinheiro, tu vê que, tipo, o emprego não te deixa ganhar tanto dinheiro assim. Né? Agora, o trabalho, cara, trabalho tem muito trabalho, tem trabalho a rodo aí na internet, só que as pessoas estão vendo o quê? Tem 100 mil trabalhos de um lado e tem 10 empregos do outro. A pessoa vai querer disputar o emprego, ela não vai querer pegar o trabalho por causa de uma mentalidade aqui no Brasil, né? Em outros países, Estados Unidos e tal, você vê que a mentalidade de eu quero um trabalho é muito maior do que eu quero um emprego. Então, por isso que lá as pessoas são mais prósperas de uma forma mais, digamos, mais fácil, né? Elas ralam, porque você tem que ralar, você tem que trabalhar. Não adianta você vai achando que vai trabalhar 8 horas por dia e vai ficar milionário. Dificilmente. Né? Porque o trabalho mesmo de qualidade, o que dá dinheiro, existe uma alta dedicação. Eu, às vezes, dou 4, 5 horas por dia, por noite. Né? Porque eu estou me dedicando a ser o melhor naquilo que eu faço. E buscando sempre cada vez mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E é uma mentalidade que não é muito difundida aqui no Brasil, né? Então, essa transição de trabalho para emprego, para mim foi difícil, né? Porque eu saí da CLT e eu vim. E aí, a CLT, ela te dá uma falsa segurança, uma sensação falsa de segurança, né? Porque, na verdade, não existe. É uma ilusão isso. E aí, quando tu chega na internet, como o Everaldo disse, tem muito trabalho. Mas nenhum trabalho é fixo, né? São trabalhos que tu vai fazer temporariamente, né? Então, pra mudar isso, tem que trabalhar a tua mente, né? E tu tem sei lá, ter uma certa resiliência. Eu digo por mim mesma, e quando eu converso com os meus amigos que querem empreender ou pensam em empreender e vir pro digital principalmente, eu sempre digo, você vai levar muito não, principalmente no início, sabe? É diferente de tu fazer uma entrevista de emprego. Quando a gente tá procurando trabalho, e eu falo porque a gente usa o Orkana, por exemplo, para fazer essa captação de cliente, a gente leva muito não no início por N fatores, né? N motivos. E se tu, sei lá, tem uma baixa resiliência, tu vai desistir de primeira, porque é difícil lidar com a rejeição, né? A gente quer sempre ser aceito. Mas hoje eu vejo, né, e eu posso falar no setor que eu trabalho aqui na R, que, brother, tem muito trabalho, e às vezes eu rejeito os clientes. Já aconteceu de dizer, não dou conta de fazer, sabe? Hoje mesmo eu tava conversando com um cliente, ele perguntou se eu tinha uma equipe para trabalhar no projeto dele, que é de atendimento. E atendimento é algo relativamente fácil, só que o pessoal ainda não migrou o atendimento para a internet, a mentalidade de atendimento para a internet. Tem gente que lida muito bem com o público e tá perdendo de monetizar essa habilidade na internet. E eu posso garantir que tu vai ganhar muito mais dinheiro na internet monetizando essa habilidade do que sendo empregado de alguém em uma loja, enfim, em qualquer outro lugar. E só que o pessoal não tem essa visão ainda. Talvez tenham quando tudo se digitalizar de uma vez só, né? Que é o que está acontecendo. A maioria das empresas estão caminhando para isso. E aí talvez esse pessoal que tem essa mentalidade de emprego mude a mentalidade. Só que corre o risco de ser tarde demais, né? Porque o mercado já vai estar saturado e aí o pessoal, as empresas já vão estar querendo outras habilidades que aquele pessoal lá de trás que estava atrás do emprego não estava estudando, enfim, aprimorando. E essa mentalidade de mudança para o digital tá deixando assim, muita gente, meio que tá filtrando muita gente também, porque para você trabalhar no digital, trabalhar online, você não pode ter assim essa mentalidade do offline 100%, digamos assim. Você é um vendedor, tem as habilidades que você vai trazer do offline para o digital, só que tem muita coisa que tu vai ter que deixar para trás, que não funciona no digital, que você vai ter que se renovar.
E aqui no Brasil, as pessoas geralmente têm, na real, no mundo todo, né? Mas eu vou falar aqui no Brasil, que é a minha realidade, que é essa relutância em se renovar, em mudar, em tipo deixar o que é velho para trás e fazer coisas novas. As pessoas geralmente o que querem, né? O que que era o normal antigamente, e voltando no lance do que desse lance do de como que a gente está agora num patamar que às vezes a gente não sabe mais o que que é normal, o que pra gente é normal já não é tão normal assim para os outros. Que é essa coisa da mudança, por exemplo, né? Geralmente a pessoa iria, há décadas atrás, iria entrar no trabalho. Eu tenho tios que trabalharam 20 anos na mesma empresa. E para mim eu já não consigo nem pensar. Eu fiquei 4 na mesma empresa e já quase surtei, né? Então, tipo, tem essa mentalidade. No online, se você pensa em ficar em uma coisa só para sempre, é bem provável que você vai fracassar ali, vai se sentir frustrado, porque não é assim que funciona. Então tem uma alta rotatividade, você tem que renovar suas habilidades. Eu todo ano aprendo alguma coisa nova, né? Eu estou aí há 10 anos no mercado, então todo ano eu estou me renovando, não importa. Até quando eu parar de trabalhar, morrer, eu vou estar me renovando, todo ano aprendendo coisa nova, porque é uma mentalidade que precisa ter. Só que, tipo, por exemplo, para mim isso é normal até desde sempre, porque desde criança eu gostei de novidade e tal, eu nunca fui dessa pegada de ficar uma coisa para sempre. Então, só que para mim já é uma coisa tão natural eu aprender toda semana uma coisa nova, que às vezes também eu me pergunto, por que que essa pessoa não está aprendendo uma coisa nova, né? Que na real é porque tipo não é o normal de fato, tá se tornando normal porque é um processo natural assim, dada, eu diria mundial, né? Porque tudo está ficando digital. Então as pessoas vão ter que migrar essa mentalidade. Quem está nascendo hoje, quem nasceu de 2000 para cá, já pegou uma mentalidade tipo, eu preciso me renovar o tempo todo. Mas quem é mais das antigas não tem essa mentalidade ainda, né? Ainda está na mentalidade, eu preciso desse trabalho para ficar a vida inteira. E muitas vezes isso é propagado de geração para geração, né? E é preciso, né, tomar esse cuidado para ver que, tipo, no futuro vai ter, como eu disse, vai ter muito trabalho, já tem muito trabalho. Só que eu vejo cada vez mais empregos diminuindo. Eu, por exemplo, aqui na empresa, a gente não pensa mais em contratar CLT, porque não vale a pena por questões burocráticas, por questões de imposto, né, governo e tal. É muito mais fazer PJ, né, ou mesmo fazer tudo a gente, porque é mais cômodo, é mais rápido e dá um retorno muito maior. Exatamente. Então, essa mentalidade tipo eu quero emprego, cara, aqui na R dificilmente vai achar emprego, mas trabalho tem muito. Então, eu tenho demandas aqui que às vezes eu não consigo mão de obra porque as pessoas não estão qualificadas para fazer. Então, tu tem que estar preparado, né? E tem que mudar essa mentalidade, tentar migrar para uma mentalidade tipo, eu quero aprender coisa nova sempre, e daí entra o papel da educação. Não adianta a gente pedir e clamar por educação pelo Estado, me dá educação, mas se a gente não busca educação de fato, né? Então, esse amor pelo conhecimento ele tem que ser mais difundido aqui no Brasil, né? Buscar o conhecimento acima de qualquer coisa. O conhecimento, eu cheguei até aqui sem diploma. Eu já tomei lugares de algumas pessoas que tinham diploma, né? Programadores com faculdades eu consegui tomar lugar porque sabiam menos do que eu, por não dar valor à informação, né, ao conhecimento. Então, o conhecimento, ele tá assim, ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu nunca me imaginei ganhando, tipo, o que eu ganho hoje, né, acima de 5.000 reais. Mas eu consegui naturalmente, porque eu fui aprendendo, 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 e o aprender me deu o conhecimento para cobrar mais alto. É simples, é bem fácil você ganhar bem. É só ter um conhecimento acima da média. Mas eu acho que um ponto nessa questão do conhecimento e do estudar, na internet, uma coisa que eu vejo que até os clientes valorizam muito é que tu tem um certo nível de autodidatismo. Que tu consiga aprender sozinho as demandas e tu consiga executar. Sem alguém para te gerenciar, sem alguém para estar ali em cima e te ensinar, ou até mesmo fazendo o curso, sabe? Que tu consiga aprender. Eu sou apaixonada por aprender, né? Tanto que eu falei aqui que o que mudou foi a minha virada de chave, foi a leitura também ajudou muito. Sou apaixonada desde sempre. Lá em casa, minha avó sempre falava que precisava estudar, sabe? Uma das coisas que os meus pais e a minha avó sempre puxou muito a gente
estudem. Estudem, porque a vida sem estudo é difícil e com estudo é difícil também. Então, estudem, porque o estudo vai facilitar um pouquinho o que tiver para facilitar. E tipo, todas as minhas experiências de vida, a minha dedicação em aprender, sabe? Aprender olhando, eu consigo visualizar, ouvir as pessoas falando certas coisas em certos lugares e consigo absorver aquilo e aplicar. Um exemplo claro disso foi quando eu ingressei na área de segurança. Eu tinha 19 anos, sem nenhuma experiência, nunca tinha trabalhado com segurança. Na primeira noite de evento que eu fui trabalhar, que meu antigo patrão deu um voto de confiança para mim, eu só visualizei a postura que os meus colegas estavam tendo, a forma que eles estavam falando e como que eles abordavam as pessoas. Eu só visualizei isso. Pronto. E naquela mesma noite o pessoal perguntou se quanto tempo eu já trabalhava como segurança. Eu disse, cara, eu iniciei hoje, sabe? Eu iniciei hoje. Eles, não é possível. Sabe? Então eu tenho essa facilidade de aprender e eu amo aprender de várias formas, sabe? E isso faz tu se destacar aqui em qualquer trabalho, tanto no presencial, mas na internet tem um valor muito grande, tá? Tu conseguir aprender sozinho, ou a pessoa só te dar uma informação e tu conseguir lidar com aquilo, sabe? Os meus clientes geralmente me elogiam nessa questão de atendimento, porque, cara, às vezes eles dão, sei lá, uma informação e eu já consigo, sabe, desenrolar tudo e resolver os problemas que tem sem passar para eles. E tem um cliente que eu tô há mais tempo com ele que ele já elogiou diversas vezes meu amadurecimento e a forma que eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo que a gente está nessa parceria trabalhando e como que eu fui aprimorando o serviço que eu entrego para ele e entregando muito além do que eu fui contratada, que isso também é interessante. Geralmente nós brasileiros, né, eu falo também porque é a minha realidade, a gente está acostumado a fazer o feijãozinho com arroz, né? A gente está acostumado a entregar só aquilo que a gente foi contratado, mas isso não vai fazer tu se destacar, porque isso já tem centenas e milhares de pessoas entregando só feijão com arroz. Então, tu entregar algo a mais do que tá no contrato, óbvio, não é para tu ser escravo do teu patrão, né? Não é do teu contratante, enfim, não. Mas entregar um pouquinho a mais não vai te custar. E essa pessoa vai te valorizar muito mais e tu vai conseguir ganhar mais grana com isso. E eu falo com isso especial, porque eu vejo isso com os meus clientes, sabe? Eu entrego um pouco mais, eles já, pô, ficam felizes, já bonificam, sabe? Então, aprender a entregar a mais pro teu cliente, sair dessa mentalidade de feijão com arroz, aprender sozinho, ter esse nível de autodidatismo é interessante e estar sempre atento, porque o mundo está sempre mudando e se tu não te atualiza, cara, sei lá, o mundo te engole, sabe? E esse lance de entregar mais é uma coisa que é muito importante também, e eu posso dizer também por mim esse lance, eu sempre entreguei mais do que era necessário, e o entregar mais não é necessariamente você fazer mais coisas do que a tua responsabilidade, mas sim você fazer aquilo que você foi contratado com uma extrema excelência. Então, foi contratado para fazer sei lá, varrer o chão, né? Limpar o chão. Seu objetivo é deixar o chão da sala de um escritório limpo. Cara, você tem ali, você pode seguir igual todo mundo. Vou varrer aqui, passar uma vassoura nesse chão. Tá limpo. Ok, tá limpo. Mas se você passar a vassoura e depois passar um aspirador de pó e dar um brilho no chão, olha a diferença. Você já entregou mais dentro da tua área, tu não saiu para outra área. Só que tu conseguiu valorizar mais o teu trabalho, né? Tu fez além do que estava sendo esperado muitas vezes. Às vezes seu patrão ali, seu contratante estava esperando, a pessoa vai varrer esse chão. Ele chega e vê o chão brilhando, encerado, cheiroso. Cara, ele já vê, nossa, como essa pessoa é bem esforçada, bem dedicada. E isso é recompensado. Óbvio que vai ter contratante que vai ser motivado, que não vai ver o valor do teu trabalho, mas você não pode nunca trabalhar pelo externo, né? Eu já fui muitas vezes
xingado de incompetente, mas sabendo que eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Né? Então eu sei o que eu entreguei, eu sei o que eu fiz no meu melhor trabalho. Se a pessoa não valorizou, daí já é outra história. Você não tem o controle sobre o que é externo. Mas você tem que estar dedicado consigo mesmo a entregar sempre o seu melhor, né? Então isso vai te levar a um patamar assim que eu, por exemplo, cara, eu tô há menos tempo do que muita gente no mercado como programador e eu já ganho tipo 3, 4 vezes mais do que pessoas que começaram bem antes de mim, por entregar mais do que me pedem, por buscar sempre o melhor caminho possível, o melhor serviço, o melhor atendimento possível, né? Ah, então isso é uma mudança de mentalidade que vem lá da CLT, que tipo, vamos fazer só isso daqui porque no final do mês o salário vai estar ali, vocês fazendo ou não fazendo, Tipo, se você fizer ruim, meia boca, mais ou menos, você vai ganhar 1.200. Se você fizer excelente, tu vai ganhar 1.200. Então muitas vezes a CLT ele até tira esse incentivo. Mas é aquilo, eu trabalhei como CLT e sempre também prestei o melhor serviço possível, porque mesmo, não importa se eu estou ganhando 1.200 para fazer ruim ou para fazer bem um serviço, eu vou fazer sempre o melhor possível, porque se eu quero evoluir, se eu quero passar e subir de nível dentro de uma empresa, que é mais difícil, quando você é empreendedor, você consegue subir de nível muito mais rápido. Se eu estivesse esperando ganhar 5 mil reais lá na minha CLT antiga, a empresa faliu. Né? Então, eu estaria ganhando? Não, provavelmente não. E, por exemplo, o encarregado, que era meu tio, sair da empresa é muito raro, né? Em empresas, alguém lá de cargo de confiança sair para você conseguir entrar no lugar dele. E ter sorte de conseguir disputar com outras pessoas que também estão querendo aquele cargo mais alto que vai ganhar melhor. Então, tipo, se tu está numa empresa, tem um gerente, uma vaga para gerente, tem 10 pessoas ali abaixo do gerente que estão querendo aquela vaga, a sua chance de chegar lá, tu tem que ser muito bom, tu tem que realmente se destacar muito. Como empreendedor, você tem uma maior liberdade. Se você fizer o mesmo que tu faz para tentar conseguir a gerência, como empreendedor tu consegue ser o dono da tua empresa, que vai além ainda, né? Então, tipo, é muito mais fácil, muito mais livre você conseguir subir ali de patamar, trabalhando, mudando essa mentalidade para empreender, né? E o empreender ele começa até dentro da empresa, né? Eu empreendia dentro da minha própria empresa também. Então, o empreender é você se ver como um objeto, como algo que a sociedade precisa. Então, o teu empregador ele precisa, né? Ele não precisa de você, né? O meu empregador não precisava de eu, Everaldo, ele precisava da minha habilidade. Então, como que eu posso melhorar essa habilidade para chegar num patamar que tipo, fique indispensável? Né? Obviamente, ninguém é indispensável, mas que fique bem difícil você ser trocado por outro profissional. Né? E até como programador, eu tento elevar cada vez mais minhas habilidades. Para quê? Porque eu estou acima da média do mercado. É bem difícil encontrar profissionais que fazem o que eu faço. Então isso fica fácil de você conseguir trabalho, eu tenho que rejeitar trabalho aqui direto, né? Porque a demanda é grande, simplesmente porque eu faço um pouquinho a mais. E eu estava vendo uma entrevista, eu acho que hoje ou ontem, um cara falando justamente isso, não lembro quem falou, mas que tipo, tá tão ruim essa questão da preparação, falando aqui no Brasil, né? As pessoas estão se preparando tão pouco, estão oferecendo tão pouco, que se você se destaca 10%, se você faz 10% a mais... Foi o Wesley. Foi o Wesley. Della Nogari. Isso. Então ele é. O que ele é mesmo? Ele é psicólogo. Ele é psicólogo e ele fala as coisas bem bacanas assim pra vida, né? Então, tipo, ele tava falando, tipo, se tu se destaca 10% a mais, tu faz 10% a mais do que a maioria faz, tu já é um baita profissional, porque as pessoas estão ficando num patamar muito baixo, elas estão se nivelando muito baixo. Não estão se dedicando tanto para ser um profissional foda. Então, tipo, se eu aqui, por exemplo, estou fazendo a programação. Se eu ofereço para fazer uma documentação do código para o cliente, ele já, tipo, nossa, é algo extraordinário, porque a maioria não faz documentação. Né? Então, tipo, você se dedicando um pouquinho, você já se destaca. Imagina se você se dedicar mais e ser cada vez mais acima da média. Cara, não tem como você não subir de vida financeiramente, intelectualmente, né? Muitas vezes o teu objetivo não é o financeiro, mas sim só melhorar de vida, ou mudar de ambiente, lidar com outros tipos de pessoas.
se dedicando um pouquinho a mais, tu já vai ver uma grande diferença. E que é uma coisa que a CLT um pouco impede, às vezes, por criar essa comodidade. Ah, eu vou receber, para que que eu vou evoluir? Né? Para que que eu vou fazer um curso para aprender uma coisa nova? Para que que eu vou aprender a mexer no pacote Office? Aí tu vai lá na entrevista nas ofertas de emprego, precisa saber pacote Office. A pessoa não consegue aplicar para a vaga porque ela nunca parou para aprender o pacote Office. Né? Então, tipo, aí tem um monte de vaga que precisa de habilidades digitais que a pessoa não tem. E às vezes tu consegue aprender de graça. Só que essa mentalidade da CLT aqui no Brasil, tipo, eu preciso do emprego, eu preciso fazer isso para a vida inteira, ainda tá matando muita gente, tá deixando muita gente na classe baixa que poderia estar na classe média ou classe alta. E eu acho que uma das coisas também que o Wesley fala, que não existe concorrência. E tipo, isso é muito real, porque quando tu te dedica e tu aprimora tuas habilidades, aprende habilidades novas, não se limita. Que eu acho que também a gente se limita demais, sabe? Quando tu não se limita, tu consegue avançar. E é muito simples avançar. Juro. Eu avancei de uma CLT de R$ 1.500 em um ano e meio para me tornar sócia de uma empresa aí que está com faturamento bem interessante. Isso é que na real o intuito do vídeo, né? Justamente essa realidade. Como que a gente saiu de uma realidade assim que, que é o que muita gente vive hoje em dia, né? Tipo, ganhar um salário mínimo, trabalhar esposa e marido para conseguir bancar a casa. Aqui, por exemplo, a gente às vezes extrapola de gastar um salário mínimo num dia e acha normal muitas vezes. A gente se pega, né, gastando de uma forma tão, né, isso falando, né, do financeiro mesmo, da forma assim do dinheiro. Porque o dinheiro é só uma consequência do que a gente aprendeu, então não adianta. Se você é bom no que você faz, o dinheiro vem. Então, tipo, a gente aqui, eu particularmente não me preocupo em ganhar dinheiro, eu me preocupo em ser bom cada vez mais do que eu faço. Cada vez que eu melhoro minhas habilidades, eu consigo subir o meu valor, naturalmente, sem eu fazer nenhum esforço. Né? Não preciso ficar me preocupando, como é que eu vou conseguir cobrar isso do cliente. Não. Se você tem as habilidades, isso naturalmente vai acontecer. Né? E aí, às vezes foge bastante essa realidade, né? Que voltando aqui para o assunto principal do vídeo, que era como que a gente chega num patamar que às vezes quem é da classe média às vezes faz coisas que parecem normais, né? Que pra gente tá tão natural ali naquele momento que a gente não para pensar, né? Cara, olha o patamar que a gente tá. E daí uma outra coisa, não importa se você é classe pobre, média ou alta, os perrengues da vida vão ter. Então não adianta você falar, tô ganhando dinheiro para não ter perrengue. Não, vai ter. Só vai mudar o patamar do perrengue. Né? Antigamente, quando eu era CLT e tinha que pagar um aluguel de R$ 500, a minha, tipo, não conseguiu, atrasou o pagamento. Eu tenho ali um perrengue de ter que conseguir dinheiro para comer, com R$ 200 por mês eu sobrevivia para comida, e pagar aluguel R$ 500 lá. Então, tipo, olha, o meu perrengue é R$ 1.000 no máximo, que era o que eu tinha para gastar. Hoje em dia, meu perrengue está bem maior. É 5, é 10, é 20. Então, só que ainda tem perrengue. Então, não imagine isso, quero ficar rico para ficar de boas. Não. Quanto mais o patamar sobe, mais sobe o nível da cobrança. Então, é uma coisa que precisa estar bem consciente. Né? Os problemas que eu tinha 10 anos atrás, tá faltando dinheiro para pegar o ônibus, hoje em dia nem pego o ônibus mais. Nossa, né? quase 2 anos que a gente não anda de ônibus. Muito tempo. Só que hoje em dia eu tenho perrengue, tipo, ter que manter contratos com clientes que eu posso levar processo. Né? Eu tenho que me preocupar em pagar R$ 1.000 de servidor onde está meus sites, né? Que é um salário de uma pessoa. Então, tipo, o patamar sobe, os perrengues continuam, eles só mudam de patamar, tu vai enfrentar outros perrengues. Né? Tu não vai mais se preocupar em ter dinheiro para comprar comida, mas você vai se preocupar em ter dinheiro para pagar uma fatura de um cartão internacional. Né? Então, não adianta você achar que dinheiro traz tranquilidade. Não traz tranquilidade. Na real, traz umas bombas maiores aí que tu surta. Mas ele traz facilidade. Né? Não adianta. Ninguém vai falar que dinheiro não traz facilidade. Traz. Porque se tu pensar, eu preciso disso. Tenho dinheiro, vou fazer. Tive um problema de saúde. Tu não vai para o SUS, tu vai para particular. Né? Então, tipo, ele traz facilidade, mas é somente isso. Dinheiro traz facilidade, ele não traz felicidade e não traz, tipo, paz. Isso, né, que é paz, vai pro meio do nada viver com os índios. Lá tu tem paz. Exatamente. Dinheiro também muda a forma que você é tratado.
Isso eu posso falar. Porque a forma que as pessoas te tratam quando você tem dinheiro é completamente diferente. E também, dinheiro te traz uma certa desconfiança das pessoas ao teu redor. E principalmente quem chega perto de ti. Coisa que há 4 anos atrás, quando a gente começou, a gente não tinha essa preocupação, sabe? É praticamente todo mundo é amigo. Exatamente. Família, uhul. Hoje em dia não. Hoje em dia, sabendo quanto a gente ganha e o esforço que a gente emprega para ter esse dinheiro, né? A gente também começa a selecionar as pessoas e fica com um certo receio, né? De ter alguns perfis de pessoas novas na nossa vida. Não que pessoas novas não possam chegar. E aí entra nesse lance de sair da realidade, né? Que às vezes a gente, vou postar que eu tô ganhando 10 mil reais por mês. Aí pra gente parece muito normal, aí a gente vai ver, cara, né? Eu já vi gente morrer por muito menos, né? Então, Exato. tipo, esse lance, tipo, a gente não tá no patamar normal mais. E a gente veio desse patamar normal, foi evoluindo, né? Então, por isso, às vezes, a gente se perde. E eu pelo menos, tento, né, me puxar para a realidade, muitas vezes, sei lá, vendo um vídeo de pessoas mais humildes no interior da África. Isso me faz lembrar da minha realidade de anos atrás, que eu me identifico e me puxa para a realidade. Eu gosto de lembrar do meu passado, porque quando eu e o Everaldo a gente casou, a gente morou num subsolo, né? Quando a gente mudou para Florianópolis. A gente morou num subsolo, onde a gente não sabia se era dia, se era noite, porque não tinha janela, era um kitnet no subsolo, real. Então, e hoje a gente mora num condomínio de classe média. E esses dias a gente estava brincando que, imagina, as crianças que nasceram aqui nesse condomínio, para elas essa realidade é normal. A gente olha aqui da janela, a gente vê a piscina, tem o mercado aqui perto, tem academia na frente do condomínio, enfim, tem diversas facilidades. Mas que pra gente que vem de um kitnet, né, é algo fora do comum às vezes, sabe? E só que, como a gente vive todo dia isso, às vezes tu perde, se perde, sabe? Ah, isso aqui é normal, pouquinho não mora num condomínio, né? E é foda isso, é um pensamento foda. Eu às vezes tenho que me policiar, porque às vezes a forma que eu falo, a pessoa pode me interpretar como arrogante, como muitas vezes acontece. A forma que eu penso, exponho os meus pensamentos também. Porque na minha cabeça as coisas são fáceis de resolver, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, brother, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, sabe? Porque pra mim, essa é a minha visão de mundo. Eu não tenho limite, sabe? Eu brinco com o Everaldo, se hoje a empresa falir, se a gente tiver que fechar, eu sei fazer muita coisa, o Everaldo sabe fazer muita coisa. A gente dá um jeito, a gente reinicia tudo de novo e muito melhor, sabe? Sem problema nenhum, porque a gente também não tem problema. A gente um dia tá comendo num restaurante chique e outro tá comendo, dividindo marmita e tá tudo bem, porque o dinheiro é só consequência do nosso trabalho, ele não é o porquê, sabe, do que a gente faz, porque a gente se diverte. Tem gente que acha estranho a gente trabalhar. O Everaldo trabalha muito mais que eu reduzo o meu horário de trabalho por conta de problema de saúde, enfim. Mas tem gente que acha estranho a gente trabalhar de domingo a domingo. A gente não tem feriado, mas pra mim é tão natural e é tão de boa trabalhar que eu fico pensando, mas, cara, que estranho você não trabalhar hoje, que é feriado, dia 2, sabe, de novembro. Como que tu não tá trabalhando? Mas eu sei que, tipo, pra quem é CLT ou, enfim, hoje é feriado, né? E às vezes eu me perco nesse rolê. Cara, mas, pô, pra mim é normal ler todos os dias. Pra mim é normal trabalhar todos os dias. Pra mim é normal tu não ler todos os dias e tu não trabalhar todos os dias, sabe? Isso é muito foda. Isso é complexo. E também pra quem tem um apego maior com a família, o que pra mim não é, mas no meu caso, e pro Everaldo nunca foi, se torna complexo da família entender esse ritmo que tu vai adquirindo, sabe? Quando tu começa a empreender. Porque é natural, tá? Não é um negócio que. Cara, a maioria dos empreendedores, eles quando encontram algo que gostam, né, de fazer, quando se encontram nessa vida, se tu for ver, a maioria tem que se policiar pra parar de trabalhar. Porque pra gente, mano, é todos os dias. Só que é natural quando
você em família ainda é mais complicado. Aqui pra nós dois é tranquilo, porque a gente não dá bola assim. Ah, mas o casamento de vocês. Brother, tipo, seria ruim se ele implicasse que eu tô trabalhando demais, se eu implicasse que ele tá trabalhando demais, sabe? Exatamente. Então, essa evolução aí que ocorreu, que ocorre com todos os empreendedores, é uma coisa que a gente precisa se policiar, né? Que é o intuito desse vídeo aqui principal, é fazer esse alerta também de que, cara, se você está evoluindo aí, toma cuidado de você não sair da realidade. Às vezes a gente reclama de umas coisas assim, vou reclamar, hoje eu não tenho chips para comer, né? Hoje eu não vou conseguir fazer minha sobrancelha, não vou conseguir ir na academia. Cara, mas isso daí é uma coisa que tipo, não é todo mundo, não é uma necessidade extrema, não é uma coisa assim que todo mundo faz e que às vezes a gente reclama de coisas que realmente tá em outro patamar que nem são necessidade de fato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente vai evoluindo tão naturalmente quando está empreendendo que às vezes a gente começa a cobrar coisas, tipo, hoje eu não posso gastar R$ 500. Cara, mas claro que não pode gastar R$ 500 porque não é uma coisa tão normal. Né? Se você está fazendo isso, parabéns, porque você é um baita privilegiado, porque as pessoas, né, estão contando o salário mínimo para poder pagar aluguel, pagar comida, escola, roupa para filho, né, um monte de coisa, saúde. Então, tipo, se tu tá gastando R$ 500 por dia, cara, e um dia você não pode gastar, agradece, porque tu tá num outro patamar, né? Não é assim que a coisa funciona para a maioria das pessoas. É um negócio que tem que manter o pezinho no chão, sabe? E é difícil porque, cara, é uma facilidade, é uma vida tão boa, tão gostosa. Não dá pra mentir, sabe? Mas, pô, tu tem que se manter na realidade, pensar, ou fazer que nem eu que fico comparando o meu passado, tipo, opa, Richane, eu acho que tá demais, sabe? Dá uma segurada. Ou que nem o Everaldo a gente faz, eu também olho com ele os vídeos do pessoal da África. É, eu tenho muitos amigos não, mas eu tenho pessoas que eu convivo que são de realidades diferentes, estão em momentos diferentes da vida, então eu também consigo me situar, né, usando as pessoas como espelho, as pessoas que estão na minha volta, porque eu tenho amigos que são empreendedores assim como eu e têm essa mesma realidade, assim como eu, mas tenho outros amigos que são CLT ou, enfim, estão em realidades completamente diferentes. Isso também ajuda, sabe? Para tu não perder a tua essência, que eu acho que é o principal. Tu não perder a tua essência. Por mais que tu enriqueça com o teu trabalho, manter algumas amizades âncoras é fundamental, porque tu não perde a tua essência, ou manter algo que te ancore sempre. Porque se tu perder a tua essência, se tu te perder demais, vai dar ruim. Realmente. Tá, mas então era isso. Eu queria só compartilhar um pouquinho do pensamento, fazer um videozinho novo aqui pro canal que estava parado. Pretendo aí nos próximos meses conseguir voltar à normalidade, fazer uns tutoriais novos. Tem umas tecnologias novas que eu quero postar aqui, tipo Next.js, Docker, que eu tenho utilizado bastante nos últimos anos e não fiz aqui um tutorial decente de como instalar, como utilizar Docker aí e outras coisas. Mas enfim, esse vídeo era para isso, né? Para tentar compartilhar um pouquinho da nossa realidade, né? Com um gato humano aqui para finalizar o vídeo. Parceria. E é isso, especial. Né? Em breve a gente se vê aí. A minha esposa vai participar de outros vídeos aqui também agora. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, tchau.